O Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, e a sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não terás medo do terror de noite, e nem da flecha que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, ou da praga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizestes a tua habitação, e nenhum mal, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos, e eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Graças a Deus. Esse é o Salmo de número 91 de Davi, quando ele fala a respeito da onde nós podemos nos guardar e nos proteger. Bem, eu creio que hoje eu vou ser um pouco breve, não vou ser tão extenso como nos outros dias, mas eu quero hoje falar um pouquinho com você com respeito aos nossos dias atuais que nós estamos vivendo. Lá no início do ano, começou a notícia dessa pandemia que atingia países distantes daqui. E ainda não havia chegado aqui. Quando foi no mês de fevereiro, se instalou aqui no Brasil e começaram a acontecer as primeiras mortes por esta pandemia, pelo coronavírus, né? E esse vírus que está atingindo milhões de pessoas. Estão morrendo em torno de 650, 700 mil pessoas por dia. Eu quero abordar algumas coisas que nós estamos vendo diante de nós. E sabe quando a gente não consegue acordar, enxergar as coisas, né? A gente diz que a ficha não caiu. Essa geração mais nova não sabe, talvez, de onde que saiu esse refrão, esse provérbio, a ficha ainda não caiu. É que antes do advento do celular, existiam os orelhões, eram telefones públicos, onde qualquer pessoa que não podia ter uma linha telefônica em casa, eles compravam uma fichinha e lá na esquina colocavam aquela fichinha no orelhão, e quando a fichinha caía, se estabelecia então a conexão para a pessoa poder ligar. Às vezes era comum se colocar a ficha ali e a ficha trancar e não cair. E enquanto a ficha não caía, lá dentro daquele compartimento do telefone, a ligação não se estabelecia. Por isso que a gente usa esse ditado, quer dizer, a ficha não caiu, quer dizer, a pessoa não se ligou nas coisas que estão acontecendo. Pois eu estou dizendo que a ficha não caiu para a maioria da humanidade. Quando você liga a televisão, eu me acordei essa madrugada, como tenho sempre o costume, e depois eu liguei um pouquinho no noticiário que tem na madrugada. E é um bombardeio de desgraça, é um bombardeio, só tem coisa que não presta, só coisa ruim. Mas parece que nós nos acostumamos a viver no meio disso tudo, que a gente não deixa a ficha cair, não acorda, para ver o que está acontecendo nos nossos dias de hoje, né? No nosso mundo, na nossa vida, na nossa cidade, no nosso estado. O que está acontecendo? Parece que a ficha não caiu. Parece que as pessoas não estão se dando por conta do que está acontecendo em torno da gente. Então, para começar, aquilo que era para durar alguns dias, alguns poucos meses, 1, 2 meses, nós estamos
8 meses. 8 meses com essa pandemia. Pessoas perderam o emprego, pessoas não saem mais dentro de casa. Está atingindo todo mundo, está atingindo empresa, escola, família, igrejas. As igrejas estão vazias. Alguma parte de algumas pessoas da igreja estão com medo de sair, de ir para os cultos. Algumas pessoas que já passaram de 60 anos, que é a idade de risco, estão se cuidando, se protegendo, quando, na verdade, existe um temor e um medo, porque morre gente para tudo quanto é lado, todos os dias. É uma massa de criaturas humanas sendo levadas para baixo da terra. Mas parece que nós não conseguimos deixar a ficha cair, parece que a ficha não caiu. Então, nós estamos vendo o mundo todo, está todo atingido por isso. Olhe bem o que está acontecendo. Os cultos nas igrejas estão, na nossa cidade, é permitido 30 pessoas num culto, não pode passar disso. Nós sabemos que muitas igrejas não estão obedecendo essa regra, mas a verdade é que essa é a ordenança, essa é a lei. Agora você imagina uma estrutura de uma igreja com 30 pessoas num culto. Nós teríamos que fazer culto das 7 da manhã às 7 da noite, passando o dia inteiro fazendo culto para que todo o pessoal que frequenta a nossa igreja pudesse estar lá. Isso não é comigo, são com vários colegas que eu tenho conversado, e os pastores não sabem como fazer. E as dívidas, os compromissos, né, que uma igreja tem como qualquer casa, como qualquer empresa que tem. A igreja não é uma empresa, mas ela tem o seu lado empresa, porque ela tem os compromissos que ela precisa arcar. E ela depende, a igreja não recebe uma verba fixa. A igreja depende do coração, da caridade, da generosidade do coração das pessoas. Então, a igreja, ela depende do coração do outro. Se o coração do irmão, o coração da irmã, o coração daquela pessoa que frequenta aquela denominação está preocupado, é amoroso, é generoso, a pessoa vai lá, mas nós dependemos desta ação. Então, está todo mundo em alvoroço. As empresas estão fechando, despediram metade dos funcionários. São jovens, mulheres. Cada esquina que você para o carro tem uma pessoa com um papelão escrito ali: por favor, me ajude. Eu preciso de trabalho. Outro diz: eu estou passando fome, eu não tenho que comer. Eu não estou roubando, só estou pedindo. Você veja o que está acontecendo no nosso mundo. Mas eu estava hoje na minha casa, trabalhando aqui, e, de repente, eu me lembrei de uma passagem lá do Egito, quando o povo de Israel estava no Egito, porém o povo hebreu era o povo de Deus, eles eram o povo de Deus, porém vivendo num lugar que não era o lugar para eles viver. Estavam lá num lugar, assim como eu e você estamos no mundo. Jesus disse: Pai, eu não peço que tu tires do mundo, mas que tu livres do mundo, porque nós não somos daqui. A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos numa passagem por aqui. Você que aceitou Jesus, você que entregou a sua vida para Cristo, você está de passagem por aqui. Mas a verdade é que nós estamos aqui. E o que vem sobre a terra, nós estamos vivendo aqui. Se vem desemprego, nós estamos aqui. Se vem uma praga, nós estamos aqui. Mas a Bíblia tem uma palavra de livramento para nós. Nenhuma praga a tua tenda chegará, ou a tua casa chegará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, por enquanto nós estamos aqui, Deus não nos tirou daqui. Mas há uma promessa de livramento de Deus para os seus filhos. Não é para o mundo inteiro. O livramento é uma promessa de Deus para os seus filhos, para aqueles que aceitaram ou que aceitam Jesus, que se arrependem de seus pecados, que recebem o batismo e que se entregam de corpo, alma e espírito a Jesus. Essas pessoas estão debaixo dessas promessas de Deus. Todavia, quando lá em Israel, Deus queria tirar o seu povo do Egito
E o faraó não abria mão, porque queria que o povo hebreu permanecesse escravo, trabalhando de graça, só em troca da comida. Deus começou a enviar pragas. Não foi o diabo, foi Deus que permitiu que pragas viessem sobre a terra do Egito. E veio várias pragas. Veio uma praga de pulga, veio praga de saraivadas, de pedras, de tumores, veio praga quando as águas se tornaram em sangue. Enfim, vieram várias pragas sobre o Egito. Cada vez que vinha uma praga sobre o Egito, atingia Faraó e atingia a nação egípcia, mas não atingia os filhos de Deus. Aí que eu quero que você pare para pensar. Venha o que vier, nós não seremos atingidos. Aqueles que estão firmados em Deus, com a sua fé, aliançados com Jesus, há uma promessa que nós não seremos atingidos. Deus não está dizendo que essas pragas não vêm sobre a terra. Elas vêm, mas nós seremos livres. Há muitos anos atrás, 30 anos atrás, talvez, um jornal nacional, um ônibus numa região lá do Nordeste, vinha lotado de pessoas. E esse ônibus sofreu um acidente na estrada e morreram muitas pessoas, se feriram muitas pessoas, e um único sobrevivente. Ele não morreu, não se feriu, não sofreu nenhum arranhão. E a repórter do Jornal Nacional trouxe ele para um lado, no meio daquele movimento, aquela coisa toda, e entrevistou esse homem. E aquele homem, a primeira coisa, quando ele abriu a boca, ele deu um glória a Deus e um aleluia, que eu nunca tinha visto um glória a Deus, um aleluia, dado com tanto prazer, com tanta alegria. E ele disse, Deus me livrou. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele usou esse versículo. E ao repórter, né, você sabe como é que é a Rede Globo, ele tirou o microfone e tentou, mas ele já tinha glorificado, ele já tinha dado o testemunho dele. Então, aconteceu, mas ele foi livre. Ele passou pelo livramento de Deus. Há uma promessa. Todavia, o que está vindo sobre a terra, mesmo que eu e você não sejamos atingidos, né, de uma certa forma, o ambiente que nós vivemos, ele é conturbado, né, porque nós estamos vivendo no mundo. Nós estamos aqui, nós não estamos fora daqui. Então, nós estamos vivendo num mundo conturbado e, de uma certa forma, nós não somos atingidos diretamente, mas indiretamente, sim. Deus prometeu que ele nos guardar, nos cuidar, e tem nos guardado, e tem nos cuidado. São 8 meses de pandemia. E eu quero dizer uma coisa para você. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Mas eu, durante todo esse tempo, eu disse, somente Deus sabe se vai passar e quando vai passar. Porque tudo isso está debaixo do controle de Deus. Nem o bem, nem o mal opera e acontece sem permissão de Deus. Eu não estou dizendo que Deus joga praga nas pessoas. Eu estou dizendo que Deus pode permitir. Então, toda vez que Deus não permite, é uma manifestação de graça, de bondade, de amor de Deus. E todas as vezes que Deus permite, é uma forma de Deus nos dar uma lição e tentar nos acordar. Tem um ditado que diz, se não vem pelo amor, vem pela dor. E às vezes é necessário que Deus permita que a dor, que a praga venha, que a situação venha. Quando Deus queria tirar o povo do Egito, o faraó disse que não ia deixar. Então Deus permitia que uma praga viesse. Eu me lembro agora, estou olhando essas pragas que estão acontecendo no nosso mundo. Preste atenção. Essa pandemia tomou conta do mundo inteiro. E aí veio a esperança. Quase ninguém se voltou para Deus. Muitos poucos se voltaram para Deus. Poucos. A humanidade era para estar toda clamando misericórdia. Todo o povo, independente de fé, de religião, era para todo mundo estar buscando a Deus, buscando ao Senhor, pedindo compaixão, pedindo misericórdia. Mas as pessoas estão aí, fazendo festas, fazendo noitadas, baladas a noite inteira, sem máscara, estão bebendo, estão fumando, estão dançando, estão colados, estão na praia, estão nas ruas. Essa semana agora que passou, eu tirei a minha esposa um pouco dentro de casa, e era tarde, um sol lindo, e eu levei ela no local aqui, lá perto do porto. Cheguei lá, estava lotado de gente.
cadeiras, gente sentada do lado do outro. Quer dizer, na verdade, parece que ninguém está acreditando. Alguns estão usando máscaras, outros não estão. Alguns lavam as mãos, outros não. Pessoas estão se abraçando, se beijando, estão rindo, estão dando gargalhada. Parece que a ficha não caiu. E aí o que acontece? Quando a pandemia chega lá no pico, lá em cima, e agora parece que está querendo começar a descer a montanha, qual é a nova notícia? A nova notícia é que quem já foi infectado, algumas pessoas estão sendo infectadas pela segunda vez. A reincidência. A Organização Mundial da Saúde, que é o órgão mundial que trata do problema da saúde, não no Brasil, mas no mundo inteiro, foi clara agora, 3, 4 dias atrás, através do seu secretário-geral e seu presidente, dizendo, mesmo que a vacina funcione, escute bem, mesmo que a vacina funcione, esta pandemia não irá desaparecer antes de 2 anos. Você está ouvindo bem o que eu estou falando? Não fui eu que falei isso. É o maior órgão que trata da saúde e está envolvido nesse caso de pandemia. Não vai se extinguir esta praga antes de 2 anos. Talvez. Está lembrado quando eu falei alguns meses atrás, que estavam dizendo que era mais 30, mais 60 dias, e eu vi as pessoas construindo UTI, e ainda estão construindo porque eles sabem que isto não tem previsão de passar. E a pergunta é, para onde nós estamos indo? Mesmo assim, as pessoas não estão acordadas. A ficha não caiu. Paralelo a isso, então, nós já estamos lidando com uma realidade. Essa pandemia, ela não terá fim antes, não é até, é antes de 2 anos. Mesmo que todos sejam vacinados. Porque a vacina não cura. E agora preste atenção. Os homens estão estudando os países, alguns países, 5 ou 6 países, estão com a vacina quase pronta. E o que está acontecendo? O vírus está sofrendo uma mutação. Quer dizer, a vacina ainda não está sendo aplicada no mundo, a não ser em algumas poucas pessoas como teste, e o vírus já se transformou, já se mudou. Quer dizer, quando aplicar essa vacina, o vírus já sofreu uma mutação e essa vacina não vai fazer efeito. Essa é a realidade. Eu não estou aqui para botar medo em ninguém. Eu não estou inventando algo, eu não estou falando de algo que eu acho que é. Eu estou falando de fatos concretos que saíram da boca de autoridades que tratam da saúde e estão lidando com isso. Mas está todo mundo dando risada. As pessoas não estão obedecendo, não estão respeitando nada, entendeu? E aqueles que querem respeitar são taxados de medrosos, como falta de fé, alguns chamados até de ignorante, tu não tem fé em Deus, não acredita em Deus. Mas a verdade é essa. E nós estamos presos, prisioneiros dentro de casa sem poder sair, saindo extremamente para as coisas necessárias. Mas por trás disso tudo também, eu vejo o diabo se aproveitando desta situação que Deus permitiu que viesse sobre o mundo. O diabo está se aproveitando de uma situação. E está acontecendo o quê? Está botando um medo extremo no coração dos crentes em Jesus da igreja, para que eles não vão ao culto presencial, porque eles estão sujeitos a se contaminar. Mas essas mesmas pessoas que estão dentro de casa, se resguardando, e que eu respeito e que nós devemos de respeitar, porque nós não temos como dizer, você é um medroso, você... Não, nós não temos esse direito. Cada um cuida da sua saúde, da sua vida, como ele bem entender. O que eu estou dizendo é que o diabo está se aproveitando dessa situação. E as pessoas saem na rua para ir na padaria, para buscar o seu pão, vão no supermercado para comprar o seu alimento, e entram em lugares onde tem pessoas aglomeradas, não estão coladas uma na outra, mas estão lá, exatamente igual na igreja. A igreja não tem ninguém colado no outro. As cadeiras estão afastadas, 1,5 metro de distância uma cadeira da outra,
todos os irmãos estão com máscara, todos ao entrarem na igreja lavam as mãos com gel e ao sair lavam novamente, o ambiente é desinfectado. Então, aonde é que a igreja se torna pior do que o supermercado? Onde é que a igreja se torna pior do que a padaria? Onde é que a igreja se torna pior do que a feira? Aonde é que a igreja se torna pior do que você ir num banco, receber o seu dinheiro, ir para uma fila para receber a sua ajuda do governo? Por que nós estamos fazendo da igreja o pior lugar para se estar, quando, na verdade, a igreja é o melhor lugar para se estar? E eu quero dizer para vocês que em 8 meses de pandemia, nós não temos um irmão que é membro do Santuário da Paz que está infectado. Nós tivemos 3 casos de suspeita, todos deu negativo. Nenhum. Deus tem cumprido fielmente com a sua promessa. Então, o que eu vejo? As pessoas que ficam em casa e com o pensamento de se guardar, de se resguardar, de não se permitir se contaminar, ao mesmo tempo a fé vai se esfriando. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, alguns nem na internet vão, nem para uma live não estão mais assistindo. Alguns estão, outros não. Alguns dão uma olhadinha rápido, 2 minutos, 1 minuto, porque nós temos controle. Né? O Google ele nos oferece quantas pessoas passaram durante a live, quantos minutos cada pessoa ficou, tantas pessoas ficaram menos de 1 minuto, tantas pessoas ficaram menos de 5 minutos, tantas pessoas ficaram todo o tempo. E o que acontece? O que você vai se fortalecer na fé? Em que você vai se alimentar de Deus quando você dá uma olhadinha numa live e sai e vai ver outra coisa, fazer outra coisa? Então eu vejo um esfriamento. Eu falava com um pastor de outro ministério, amigo meu, e ele disse, eu nunca vi um esfriamento tão grande na fé de tantas pessoas da igreja. Ele dizia, o meu povo que está lá na igreja, ele falava da igreja dele, ninguém abre a boca, ninguém glorifica, está todo mundo de cabeça agacha. Então eu vejo, ao mesmo tempo que Deus permite um mal sobre este mundo, ao mesmo tempo eu vejo o diabo se aproveitando e colocando um medo. E o medo quer queira ou quer não, é uma falta de confiança, é uma falta de fé. Se você olhar, quando Pedro viu Jesus caminhando por cima das águas, Pedro teve medo e achou que era um fantasma, e Jesus disse, sou eu, não tenham medo. Porque o medo, o que é o medo? É um sentimento em que você sente que desestabiliza você. Você vacila, você balança, você joga de um lado para o outro como se estivesse com um barco no meio das ondas do mar. Você joga para lá e joga para cá e vacila. Será que eu vou pegar? Será que eu não vou pegar? Não. Agora eu faço uma pergunta. Então, se essa pandemia durar os 2 anos que estão falando, você vai ficar 2 anos em casa. Você vai ficar 2 anos escondido dentro de casa. E eu pergunto, 2 anos, você não vai comprar comida? 2 anos você não vai pagar contas? 2 anos você não vai no banco? Eu vou, mas eu vou de máscara, eu lavo as minhas mãos. E na igreja? Você não está vendo que isso é uma obra diabólica, é uma obra do diabo, para tirar você da presença, para nos tirar da casa de Deus? A igreja precisa acordar. A igreja tem que se cuidar, a igreja tem que usar máscara, a igreja tem que lavar as mãos com sabão, lavar as mãos com álcool, a igreja tem que se cuidar, não se abraçar, não beijar pessoas. Isso é um cuidado, mas isso não pode me tirar da casa de Deus. Quantas coisas o diabo faz para nos tirar da igreja? E agora se aproveita de uma pandemia, se aproveita de uma situação e faz você ficar encerrado dentro de casa. Só que, se fosse encerrado por 1 mês, 2 meses, mas você está vendo a previsão, no mínimo, não é no máximo, é no mínimo 2 anos, mesmo com vacina. E fica o quê? E se você não vai na igreja, porque você tem medo de se contaminar na igreja? Ora, eu fico pensando que Deus fica pensando ao meu e ao teu respeito, quando eu não tenho medo de ir no centro, mas tenho medo de ir na casa de Deus, aonde Deus está. Quando eu não tenho medo de ir numa feira, de ir no supermercado, mas tenho medo de ir na casa do meu Deus.
Eu não tenho medo de ir num banco, de pagar uma prestação numa loja, de comprar alguma coisa, eu preciso. Mas eu tenho medo de ir na casa de Deus, aonde eu vou orar, aonde eu vou cantar, aonde eu vou ouvir a sua palavra, onde eu vou receber a unção do Espírito Santo. Ah, bispo, eu estou pela live. Glória a Deus que você está pela live. Mas você tem noção do restante daqueles que não estão na live? O que está acontecendo com essas pessoas? Alguns enfraqueceram, alguns milhares de pessoas já abandonaram a fé. É verdade que outros estão vindo para a igreja. Nós estamos com várias pessoas novas que estão vindo para a igreja, devido a tudo que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo que os que estão lá fora estão retornando para Jesus, os que estão com Jesus estão com medo. Quando Jesus disse, nenhuma praga a tua tenda chegará. 1000 cairão. Ele não disse que ninguém ia cair. E isso aqui é uma afirmativa, 1000 cairão. Ele não disse 1000 talvez. Não tem talvez. Ele disse 1000 cairão. É uma afirmativa. 10.000 cairão à tua direita. Ele está dizendo que 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, e vai dizendo, tu não serás atingido. Como é que eu posso duvidar disso? Como é que você pode duvidar da palavra que sai da boca de Deus? Ele está dizendo que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas que tu não serás atingido. Aí você vai na rua, você vai no banco, você vai buscar dinheiro, você vai pagar a conta, você vai no supermercado, você vai na feira, você vai no açougue, você vai na padaria. Ah, mas eu vou ligeirinho em volta, não importa. Se tem vírus, tem em todo lugar. Por que é logo na igreja que você vai ser contaminado? Por que é na igreja? Por que você acha que é na igreja que você vai ser contaminado e não no outro lugar? Amigo, desperta. Você está preparado, então, para ficar 2 anos? Ah, não, mas se durar 2 anos, então eu vou para a igreja. Então, qual é a diferença? O que adianta você ficar 7, 8 meses dentro de casa? E, de repente, você descobre que isso está programado para passar 2021 e provavelmente vai a 2022. E agora, pasme, veio o vírus e tem uma mutação. O vírus mudou. Você tem noção disso? Você tem noção para onde que nós estamos marchando? E o que você me diz? O que você me diz? Daquela explosão no Líbano, há 2 semanas atrás. Uma explosão do nada. Varre uma cidade inteira. Estão lá todos machucados, feridos, morreram milhares de pessoas. Uma cidade inteira devastada com uma explosão. O que você me diz de tudo que você está vendo no jornal? Das pragas, das doenças, das enfermidades, das mortes que estão acontecendo. Parece que não caiu a ficha. Buracos são abertos, como quem enterra um cachorro, como quem enterra um animal, as máquinas abrindo buraco, jogando corpos de pessoas ensacadas. Os familiares não podem acompanhar a cerimônia de sepultamento dos seus entes queridos. Todos os dias está acontecendo. Mas a ficha não caiu. Alguns não acreditam que isso possa acontecer com eles, acontece com todo mundo, menos com eles. Pessoas velhas de idade de risco, sem máscara, sem cuidado nenhum, batendo papo, conversando. Eu fui no calçadão uns dias atrás, ali naquelas árvores fizeram bancos quadrados, cabe mais ou menos 6, 7 pessoas de cada lado, em torno de 20 a 30 pessoas, estava lotado de pessoas, a maioria pessoas com mais de 50, 60 anos, todos sem máscara, ombro a ombro, colado, conversando, dando risada, batendo papo no solzinho. Você entende o que está acontecendo? Não caiu a ficha. Nós estamos marchando para uma crise. A crise financeira vai chegar, vai haver um aperto financeiro. Sabe? Mas o que acontece? Quando Deus mandava uma praga lá para o Egito, e vinha a primeira praga, o faraó se desesperava. E aí gritava, dizia para Moisés, está bem, está liberado o povo, está liberado o povo. Quando a praga passava, o faraó voltava atrás.
com quem diz, não, a praga já foi embora. E ele voltava a sua palavra atrás para não deixar o povo sair. E o que acontecia? Então Deus mandou a segunda praga. E o faraó abriu mão, não leva o povo daqui. Quando Deus fez a praga cessar, Moisés orava e a praga cessava, o povo voltava tudo atrás outra vez. Sabe que tem um ditado que se diz, só se lembra de Santa Bárbara quando troveja. Eu me lembro quando era criança, nós éramos católicos, minha mãe católica praticante, e quando começava a chover, e trovoadas e raios, a primeira coisa, ela pegava um pano, tapava o espelho, ela cobria machado, cobria faca, tudo que era de aço, e depois ela começava a orar. Eu acho que era para Santa Bárbara, não me lembro, eu era pequeno, mas eu sei que eu orava para passar. Quando tudo passava, passou, acabou. Eu nunca vi ela orando quando não tinha tempestade. Pelo menos para aquela santa, ela não orava. Só orava quando a dor de barriga apertava. E assim acontecia com o faraó. Até que chegou o dia da morte dos primogênitos. Foram 10 pragas terríveis sobre aquela nação. Mas ele sempre voltava atrás. Quando a coisa passava, e a humanidade está sendo assim. Quando melhora, passa. Agora presta atenção. Eu já tive Covid, estava sintomático e tal. Agora, qual é a outra notícia que está em evidência? Que quem já teve, alguns estão começando a ter de novo. Está repetindo outra vez. E aí, o que você diz? Para quem que você vai recorrer? Aonde você vai buscar socorro? O que você vai fazer da sua vida? E aí eu olho um monte de cristão que conhece a palavra, que já foram pregador, que já foram diáconos, já foram obreiros, já foram pastores, desviado, em casa, sem Jesus, sem aliança, fora da comunhão da Santa Ceia, dentro de casa, obreiras ficando encerrados dentro de casa. Parece que não estão acreditando em nada, não estão aceitando nada. A ficha não caiu. E o que eu quero dizer para você? Eu vou lhe dizer para você o que vai acontecer. Cada praga que Deus mandava no Egito, uma era pior do que a outra. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vejo isso como um parafuso. Que você pega um parafuso, na ponta ele é fino. E na medida que ele é fino, ele é cônico, né? Ele entra a primeira pontinha, quanto mais você aperta, mais ele abre, mais ele se expande. Eu vejo que Deus começou permitindo que todo mundo ouvisse a palavra dele, no rádio, na televisão, folhetos, nas igrejas, na porta das casas, quando as pessoas foram pregar. Todos tiveram uma chance. Eu vejo que o parafuso agora está começando a rodar e apertar. A cada volta que Deus dá é um aperto a mais. E Deus vai apertando até que seja rachado pelo total. As coisas que estão escritas na Bíblia, ninguém vai fazer Deus voltar atrás. Deus já voltou atrás a muitas coisas. Mas há uma palavra na Bíblia assim, o que está escrito é impossível. O que está escrito na palavra tem que se cumprir. A única coisa que Deus tem compromisso é quando ele cumprir com os sinais, quando as pragas que estão na Bíblia, quando os sofrimentos que estão na Bíblia se cumprir, a única coisa que Deus tem em termos de compromisso é com a sua igreja, com os seus filhos, de livrar os seus filhos. Nenhuma praga à tua casa chegará, porque ele deu ordem aos seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Então, eu estou hoje aqui trazendo um alerta. É a terça-feira da unção, mas eu estou trazendo um alerta. Tem outras coisas para acontecer. Eu ia fazer uma lista de tudo que eu vi nessa madrugada no jornal, mas é muita desgraça, é muita coisa acontecendo. É roubo para tudo quanto é lado, é crime para tudo quanto é lado, é morte para tudo quanto é lado, é doença, é praga, é enfermidade, é feminicídio. É uma coisa estúpida, mas a ficha não cai. Sabe por que não cai? Porque talvez pela misericórdia de Deus, ainda esse mal não entrou na tua casa, não atingiu o teu marido, não atingiu a tua esposa, não atingiu os teus filhos.
Mas eu quero dizer uma coisa para ti. Há uma palavra nas Escrituras que diz: estarão dois deitados numa cama, marido e mulher. Um será tomado e o outro ficará. Quero falar com você, mulher. Quero falar com você, homem, que a sua esposa está na igreja ou você não está. Que o seu marido está no caminho de Deus, você não quer saber. Você está se envolvendo com coisas do diabo, envolvendo com coisas desta vida, desta terra. A Bíblia está dizendo que um vai ser levado e o outro vai ficar. Ninguém vai ser salvo porque é casado com a fulana, com o Beltrano, porque é pai do fulano, ou porque é filho do ciclano. Não. A salvação é individual. Sabe qual é o problema que você está aí, você não se volta para Deus? É porque a ficha não caiu ainda. Não aconteceu com você. Mas o parafuso aperta na vida de todo mundo. Na vida de um, amanhã na vida de outro. Não é em todos no mesmo dia. Mas acontece. Nós estamos diante dos nossos olhos vendo todas as coisas que estão acontecendo. O mundo está marchando para um caos econômico, de desemprego, lutando contra um vírus que ninguém enxerga a olho nu, mas que está matando pessoas em cima de... Não tem pobre, não tem rico, não tem preto, não tem branco, não tem alto, não tem baixo, não tem magro. E eu vejo tudo isso acontecendo, né? Os crentes esfriando na fé. E eu me lembro de uma palavra que diz que o amor de muitos iria se esfriar. Não disse de todos, mas de muitos. E você que está em casa com medo de pegar vírus, porque você vai na igreja, no lugar de santo, no lugar que se prega a palavra, no lugar que se ora, no lugar que se louva Jesus, no lugar que é chamado casa de Deus. Quer dizer, você vai em qualquer outra casa de comércio, lá você não tem medo de pegar, mas na casa de Deus você não vai. Eu quero acordar você, eu não estou xingando você, não, nem tem esse direito. Você é dono da sua vida, você tem livre-arbítrio. Eu estou apenas, como João Batista, acordando você de um sono espiritual. As pessoas estão ficando em casa, supostamente dizendo que, na verdade, eu não acredito que estejam realmente com medo, porque quem tem medo de ir na igreja se contagiar na igreja, para começar na igreja, está todo mundo bem. Né? Mas se você está com medo de se contagiar na igreja e não tem medo de se contagiar na rua com as pessoas, por que você não está vendo que isso é uma coisa do inferno, que o diabo pegou isso para tirar você? E é provável que, além de milhares e milhares de pessoas que já enfraqueceram na fé, entraram em depressão, esfriamento espiritual, não estão orando mais, não estão mais indo na igreja, não estão mais ouvindo a palavra. Ah, bispo, mas tem na live, são poucos. Quem dera que eu tivesse 300 pessoas agora juntos nesta hora, nessa live, me escutando. Mas aonde eles estão? Talvez vendo uma novela, vendo um jornal, vendo notícia de desgraça, de sangue e de coisas no festival, e eles não têm tempo para permanecer 1 hora numa live. Que fosse 1 hora, 1h30, que fosse 2 horas. Então, são pessoas da rua, tomando chimarrão, né? E eu me lembro de uma palavra do livro de Apocalipse, lá no finalzinho, no último livro da Bíblia, quando Jesus disse: quem está sujo, suje-se mais. E quem está limpo, limpe-se mais. Quem está santo, santifique-se mais. Quem está sujo é que está pecado. Você entendeu? Amigo, sai dessa caverna. Vai para a casa de Deus. Vai fortalecer a tua fé. Faz aquilo que eles estão orientando. Usa a tua máscara, lava as tuas mãos, cuida. Não fica abraçando ninguém, falando em cima de ninguém, espirrando perto de alguém. Use os cuidados que nos são dados como orientação. Mas eu te garanto para ti, a igreja será o último lugar onde você vai se contaminar. Você entendeu? Não é lá que você... Não deixe o diabo te enrolar. Não deixe o diabo te enganar. Venha para a casa de Deus. Venha adorá-lo. Venha servi-lo. Venha glorificá-lo. Venha exaltá-lo. As pragas vão continuar vindo. As doenças vão continuar acontecendo. São os sinais
dos tempos, o final dos tempos. Não é o fim, mas é o princípio do fim. Você entendeu? É uma estrada chamada fim. E essa estrada tem um pedaço, ela tem um tempo. Antes não era fim. As coisas eram anunciadas, mas agora nós entramos no princípio do fim. E não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Ore pelo teu marido, ore pela tua esposa. Prega Jesus para os teus filhos. Prega Jesus para os teus netos. Prega Jesus para o teu marido. Não tenha medo. Aconteça o que acontecer, não tenha medo. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Não tenha medo de falar da verdade. Não tenha medo de pregar a verdade. Fale. A Bíblia diz, fala a tempo e a fora de tempo. A Bíblia diz que muitos sentirão comichão nos ouvidos. Você sabe por que uma pessoa entra numa live e sai? Porque ela tem comichão nos ouvidos. Sabe por quê? O mundo não quer ter um pastor de verdade. O mundo quer ter um massagista, um pregador massagista. Aquele pregador que quando você está cheio de dores, você quando está cheio de dores chama um massagista, e ele vem e massageia suas costas, seus tendões, seus braços, e você diz, que coisa boa, que alívio. O povo quer isso hoje. Pregações que massageiem o seu ego, que massageiem a tua forma de pensar, que fala tudo que tu gosta de ouvir. Então, o povo de hoje ele não quer um pastor, um líder de verdade. Ele não quer um João Batista, ele não quer um Eliseu, ele não quer um Elias, ele não quer um Moisés. Ele não quer um pregador que fale a verdade. Ele quer um pregador que massageie, que lhe traga alívio momentâneo, que diga tudo o que ele quer ouvir, que faça uma oração num passe mágico, que tudo se transforma da noite para o dia, que vá lá na tua casa, faz uma oração mágica e tudo fica bem. E como o farol, você volta para trás e só volta a buscar quando a dor apertar outra vez. Amigo e amiga, nós estamos vivendo o final dos tempos. E que você possa se firmar, que você possa sair de dentro dessa casa. Mais uma vez eu digo, observando os cuidados necessários. Mas não deixa isso te dominar. Não deixa isso dominar a tua mente. Preste bem atenção. Isso é muito grave. Você está com medo de Deus. Você está com medo que Deus permita que tu seja portador dessa praga. Quando o próprio Deus está dizendo, nenhuma praga à tua tenda chegará. Mude o vírus uma vez, 2, 3, 10, 50 vezes. Nenhuma praga na tua tenda chegará, na tua vida, na tua casa, no teu viver. Que Deus possa te iluminar, que Deus possa te ajudar, que Deus possa te esclarecer, que Deus possa fazer uma obra no teu coração. E que nessa quinta-feira você possa estar ali na casa do Pai, levantando as tuas mãos, orando com fervor, glorificando o nome dEle, exaltando o nome dEle, ouvindo a palavra dEle, prestando louvor e adoração ao seu nome maravilhoso. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te proteja, que Deus te ilumine, que Deus te cure. Aleluia. Eu quero orar com você nesta noite. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós.
e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar, só para te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Graças a Deus. Quero dizer para você que eu não sou músico profissional e provavelmente eu tenho errado algumas posições aqui, mas tentei fazer o melhor para o meu Deus e eu quero orar contigo, com a tua casa, com a tua família. Eu estarei logo em seguida, depois dessa live, editando este vídeo, estarei postando no YouTube, no site da igreja e também no aplicativo da igreja. E eu gostaria que você pegasse esta live e compartilhasse com os teus amigos, com os teus parentes, com os teus familiares, com os teus vizinhos, para que esta palavra vá ao encontro destas pessoas. Vamos orar a Deus nesse instante e que Deus possa nos abençoar. Hoje eu quero orar por todos os pedidos de oração de pessoas que têm me solicitado a oração da fé. Tá bom? Eu não vou citar os nomes aqui porque eu posso me esquecer de alguém, mas Deus sabe todos aqueles que me pediram oração, todos aqueles que estão ligados na live nesta hora, eu quero agradecer de todo o meu coração. Irmã Cleonice Silva disse, estou aqui, lá do Fragata, do bairro, da cidade do Capão do Leão, os meus obreiros queridos, com toda a família, irmão Lauro Casarim Carneato. Boa noite, bispo, Deus seja louvado. Algumas pessoas, Isabel Araújo, aqui do bairro Bom Jesus, a irmã Rosimere Carneato, boa noite, bispo, a Isabel, Paz do Senhor Bispo, a minha querida irmã Débora Nolasco, esposa do Carlos Alexandre, boa noite, bispo, assistindo, Elias Mendes, boa noite, paz, bispo, Eliazinha, que bom, a obreira Elizabeth Porciúncula, amém, aleluia, a Viviane Rosa, estamos orando hoje também pelo teu netinho, minha querida, já saiu da UTI, graças a Deus, amém. Angélica Cavalheiro, lá de São Lourenço, boa noite, bispo, boa noite, querida. Minha obreira Rosa Helena Vieira Leite, paz do Senhor Jesus a todos, graças a Deus. Lauro dizendo, misericórdia, meu Deus. A Débora, misericórdia, meu Deus, é verdade. A Giovana, minha diaconisa, que Deus tenha misericórdia em nossas vidas. Obreiro Sandro Batista, glórias a Deus. A Daniana Fernandes, boa noite, bispo, boa noite, minha amada. É bastante gente, graças a Deus por isso, pelo carinho de todos vocês que estão participando. A irmã Patrícia, Pati Dias, aleluia, graças a Deus. Cleonice Casarim de Oliveira, verdade, só Deus é o único, onipotente, verdade, minha querida. Muito bem, eu quero agradecer o carinho de todos. José Adelar, paz, bispo, paz, meu amado, meu querido.
Glória a Deus. O irmão Lauro dizendo amém, glórias a Deus pela vida do nosso bispo, homem segundo o coração de Deus. Bondade, querido. Tudo que eu sou, eu devo a Cristo Jesus, mas eu sou grato pelo carinho e pelo amor de todos vocês. E lembre-se, não permitas que nada venha te aplacar, tirar a tua fé, roubar a tua virtude, a tua fé em Jesus. Tá bom? Quinta-feira eu estarei presencialmente lá na sede do Sampaz, aqui em Pelotas, das 7h30 às 9h, e a live estará sendo transmitida. Você que pode ir, vá presencialmente à casa de Deus. Não deixa nada te afastar da casa do nosso Deus. Eu vou te deixar um versículo de Davi. Davi disse assim: eu prefiro estar um dia na porta da casa do meu Deus do que 1000 dias do lado de fora. Um abraço para a Rosângela Gonçalves também. Um abraço para toda a família de vocês aí, a Bruninha, a Júlia, o Nede, tá? Amamos vocês todos. Queridos, vamos orar pelos enfermos, pelos hospitalizados. E eu sei que vocês dizem, vamos orar para a pandemia passar. Quem entrou depois da live, e talvez não me ouviu dizendo que a Organização Mundial de Saúde disse que mesmo que todos sejam vacinados, essa pandemia tem uma duração mínima, não é máxima, mínima, de 2 anos. 2 anos. Nós já estamos há 8 meses, 2 anos. Não fui eu que falei. Mas que Deus te guarde, que Deus me guarde, e a igreja não vai parar, nós vamos continuar. Oremos a Deus. Soberano e altíssimo Pai, Criador dos céus e da terra, eu entro em Tua presença nesta hora sagrada de oração. Eu venho em o nome do Senhor Jesus, porque nós sabemos que nenhuma oração poderá chegar na sala do trono, poderá chegar à presença de Deus, sem que seja feita em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu sei que aquilo que tem que se cumprir, terá que se cumprir. E para as coisas que estão escritas na Tua palavra, por mais que nós venhamos orar, elas têm que se cumprir e elas vão se cumprir. Se na Bíblia está escrito que um raio vai ter que cair, esse raio vai cair. E se na Bíblia está escrito que vai acontecer tal e tal catástrofe, vai ter que acontecer. A única coisa importante disso tudo é que aconteça o que acontecer, venha o que vier, há uma promessa que veio da boca de Deus. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E a promessa é essa. Isaías disse, quando tu passares pelas águas, elas não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás. Davi disse, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Também Davi disse, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia! Glória a Deus! Oh, meu Deus e meu Pai, nós sabemos que no meio de todas as pandemias e tragédias desta vida, Deus tem um refúgio para mim e para você, para minha casa, para a tua casa, para minha família e para a tua família. Ó Senhor, eu sinto muito em falar isto aos teus filhos, mas nós achamos que todos aqueles que creem em Deus serão poupados. E, na verdade, crer é apenas um pedacinho de um todo que nós precisamos cumprir na nossa vida. Crer é importante, mas depois do crer vem o obedecer. E pessoas que creem em Ti e acreditam que Tu existe, acreditam em Deus e sabem que a Bíblia é a palavra de Deus, no entanto, eles estão fora da comunhão. Estão fora dos Teus caminhos, estão fora dos Teus trilhos. E eu sei, meu Deus, que toda pessoa que está fora, ela sempre vai apresentar uma desculpa, ela vai apresentar um motivo. Porque ela está decepcionada com a igreja, porque ela se decepcionou com o pastor, com o pregador, com o irmão, com a irmã, porque ela vê coisas erradas na igreja e, na verdade, tudo isso são desculpas esfarrapadas e podres
que podem ser aceitas por qualquer pessoa, menos por Deus. Porque nós não estamos servindo o pastor, nós não estamos servindo uma placa denominacional, nós estamos servindo Deus, a Deus. E a minha fé e a minha obediência tem que ser a Deus. E eu tenho que estar trilhando o caminho de Deus. E se eu ignorar a igreja não é minha, a igreja ela é de Deus. E quando eu ignoro a igreja, e quando eu me afasto da igreja, e quando eu não vou à igreja, e eu não participo da comunhão da igreja, eu ignoro o Deus da igreja. Eu ignoro o dono da igreja, eu ignoro o Senhor da igreja. Deus desperta essas pessoas que estão enclausuradas, se cuidando de ir na igreja para não se contaminar, mas indo para as ruas, nas lojas, do banco, da vida, até porque temos que ir. Isso é uma falta de fé, uma incredulidade daqueles que dizem que creem em ti. Eles creem sim que vão se contaminar dentro da tua casa, mas não creem que vão se contaminar na rua, no comércio, nos lugares onde é necessário a gente ir. Que tu venha erguer a fé desta pessoa que está fraca, desanimada, que talvez pelos dias em casa não tem nem vontade mais de ir na tua casa. Visita este lar, cura os doentes, doenças e enfermidades do alto da cabeça à planta dos teus pés. Que o Senhor te sare, que o Senhor arranque as doenças e dores. Eu oro por aqueles que estão na UTI, nos quartos, nas enfermarias, nos corredores. Oro pela netinha da Viviane, bisneto do irmão Joaquim e da irmã Rosângela. Eu oro pelo pastor Milton, meu pai, que sofreu um acidente essa semana, mas graças a Deus, Deus está restaurando a sua saúde. Oro por todos os lares atribulados, casas que estão sendo sacudidas pelas lutas, pelas dificuldades. Oro por este lar, esse casal que está sendo sacudido pelo vendaval da discórdia. Aleluia, Jesus disse certa vez que os inimigos do homem seriam da sua própria casa. Quanto lar dividido, o homem puxando para um lado, a mulher puxando para outro. Eu oro em nome do Senhor Jesus, para que toda obra de feitiçaria, de macumba, de magia negra, trabalhos do inferno, do diabo, seja repreendido da tua casa, da tua família, dos teus familiares. Toda manifestação diabólica, todo espírito contrário que entrou na tua casa, através de alguém da tua casa, da tua família, eu repreendo agora demônios do inferno, demônios pagos, demônios que receberam oferendas da encruzilhada, no cemitério, no congá, que o teu nome seja afastado de lá, que a obra do diabo seja queimada, e o Espírito de Deus venha te dar vida e vida com abundância, venha te dar saúde, venha te dar alegria, venha te dar cura, venha te dar prosperidade. Que Deus restaure o teu lar, que Deus restaure o teu casamento, que Deus restaure a tua família, que Deus restaure a tua fé, que Deus te levante, que Deus restaure o teu ânimo, a tua fé seja jogada para cima, que Deus te tome pela mão, como tomou Pedro, que estava afundando, porque tirou o olhar de Jesus. Sabe, quando Jesus chamou Pedro para caminhar sobre as ondas do mar, Pedro, enquanto olhou para Jesus, não olhou para a onda, não olhou para o vento, caminhou sobre as ondas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a ameaça daquelas ondas, a ameaça do vento, diz a Bíblia, ele teve medo. E o medo não leva ninguém para cima, não levanta ninguém. O medo nos puxa para baixo. E ele afundou. Foi o quanto Jesus segurou da mão dele, que ainda estava de fora. Levanta ele e traz ele para cima. Que Deus, meu irmão, minha irmã, te pegue pela tua mão. Essa mão que está desfalecendo, essa vida que está enfraquecendo, essa fé que está desfalecendo, com os teus ânimos sendo cada dia puxado mais e mais para baixo. Que a mão de Deus te tome agora e te puxe para cima. Você, homem que já serviu a Deus, mulher que já serviu a Deus, que está distante de Jesus, jogado na bebida, nos vícios, não quer saber de nada, virasse as costas para Deus. Você não virou as costas para mim. Você não virou as costas para a placa da igreja.
Eu nunca ensinei ninguém a servir uma placa, e muito menos a mim. Foi para Deus. Eu estou em casa, eu creio em Deus, você não pode. A Bíblia diz, não sejais como aqueles que abandonaram a congregação. Quem abandona a igreja, abandona a Deus. Que Deus toque na tua casa. Que Deus alcance os teus filhos que estão fora da fé. Que Deus alcance o teu genro, a tua nora, os teus netos. Que Deus alcance a tua casa, a tua família. E que tu possa te humilhar, não para mim, mas diante das mãos do Senhor. Porque aquele que se humilha será exaltado. E o que se exalta será humilhado. Que Deus te ilumine, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Eu quero deixar aqui a minha gratidão às irmãs e alguns irmãos que ligaram para o WhatsApp da minha esposa, se solidarizando. Ela esteve doente e parecia todos os sinais dessa pandemia, mas graças a Deus deu negativo. Não foi nada, mas eu quero agradecer o amor, o carinho dos verdadeiros amigos. Amigos a gente conhece nas piores horas da vida, porque os verdadeiros amigos permanecem e os outros sequer se importam. Eu agradeço de todo o coração aqueles que ligaram, que oraram, e eu quero dizer que Deus ouviu a oração de vocês. Tá bom? Beijo no coração, um abraço a todos. Daqui mais uma hora, este vídeo estará sendo editado e colocado no YouTube. E você poderá também compartilhar ele. Compartilhe. Se cada pessoa que está aqui compartilhar com 10 pessoas, imagine quantas pessoas nós vamos alcançar. Um beijo no teu coração, desse teu amigo, teu servo em Cristo, o bispo Honorei Padilha, da Igreja Santuário da Paz, o Centro de Avivamento, o São Paz Church. Se você quiser receber também as minhas mensagens pelo WhatsApp, anote. O telefone é 53991 16 17 14. Um abraço e até quinta-feira que vem, se Deus permitir, às 19h25. Muito obrigado e até lá.